Paz, igreja! Tudo bem com vocês? Então, nesse vídeo de hoje, eu quero estar compartilhando aqui um tema que é sobre oração. E antes de falar sobre esse tema, eu quero ler aqui em Lucas 11, acerca da oração, que é um dos carros-chefes aqui do canal. Aqui nós falamos sobre oração, sobre testemunhos, e eu falo também sobre outros assuntos, em que eu criei aqui uma playlist falando sobre esses outros assuntos, mas são casos à parte. Mas aqui o tópico fundamental é sobre oração e sobre testemunhos, tá bom? Então eu quero ler aqui em Lucas 11, que diz assim a Bíblia Sagrada. E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Irmãs, aqui no Evangelho de Lucas, nós encontramos algumas passagens de Jesus, ele se retirando para orar, retirando, inclusive no Evangelho de Mateus e também poucas passagens em Marcos, também nós percebemos ele se retirando à parte para orar, ou a expressão, ele estava sozinho a orar, e também a expressão que nós encontramos, ele passava a madrugada inteira em oração. Então, Jesus aqui, ele é interrogado pelos discípulos acerca que ele ensinasse como orar. E eu vejo a importância de que os discípulos eles poderiam pedir qualquer outra coisa, ensinar a fazer milagres, ter uma persuasão, ensinar a pregar, mas eles não, eles fizeram um pedido importante, que é: Senhor, ensina-nos a orar. Então nós vemos aqui muito claramente sobre o valor da oração. E Jesus, ele liderava não somente por palavras, mas pelo exemplo, porque nesta passagem nós vemos um Jesus orando e eles estavam observando. Então eu aprendo que o impacto das nossas atitudes vale mais do que palavras que nós falamos. Então Jesus, ele sendo 100% homem e 100% Deus, ele era um homem de oração. E eu acho e tenho plena convicção e certeza que através da oração nós conseguimos muitas coisas. Conseguimos mudar circunstâncias exteriores, circunstâncias ao nosso redor. Mais do que mudar o exterior, a oração ela muda a nós mesmos. E recentemente eu lancei uma pesquisa lá no meu canal, aliás, no meu Instagram, que é Raquel Mariana 55, e eu lancei lá nos stories, uma pesquisa. Eu pergunto algumas coisas lá sobre oração, e nesses dias eu fiz uma pergunta: qual horário que você costuma orar? Aí eu coloquei lá algumas alternativas: manhã, tarde, noite ou de vez em quando. Eu ia botar de madrugada, mas eu não coloquei, não tinha espaço lá. Mas assim, o tópico principal, mais votados, foi pela manhã. E eu achei assim fabuloso, muito bom, porque isso é a minha opinião, tá bom? A minha visão. Se você pensa um pouco diferente, coloca aqui embaixo nos comentários que eu vou estar lendo, tá bom? Por que pela manhã? Porque você não sabe a demanda daquele dia. Embora você possa ter uma agenda de uma rotina, de algo que você precisa fazer, mas você não sabe a demanda, o que virá naquele dia. Você pode ter surpresas agradáveis e também surpresas não tão agradáveis. E orar pela manhã, bem cedo, antes de começar o dia a dia, é sempre muito bom, porque você já se respalda, você já se fortalece pedindo a armadura de Deus. E nunca é bom sair, orar sem pedir a armadura de Deus. Uma pessoa pode bater na tua porta pedindo ajuda, ou pessoas podem te procurar desesperadas, ou pessoas endemoniadas podem bater no teu portão. Então, se você já orou antecipadamente, você já está ali, com o seu espírito, com a sua vida espiritual
totalmente resguardado e tem tranquilidade e paz em Deus para conduzir aquela situação. Então, dentro do meu ponto de vista, um dos melhores horários para estarmos orando é pela manhã, sobretudo devido a isso que eu havia falado. E ninguém, né, colocou à tarde, e pessoas também colocaram lá à noite, né, que oram à noite. E eu quero aqui fazer uma observação: todos os horários que você puder orar, o que você quiser orar, todos os horários são sempre muito bons, todos os horários, né? E eu estou falando aqui de uma oração no sentido de separar um momento de devocional com Deus. Embora a atitude de orar em espírito, ela deve ser todos os dias, o tempo todo, em que o apóstolo Paulo, em Tessalonicenses 5,17, ele vai dizer: orai sem cessar. Não é ficar 24 horas de joelho orando, não, mas é ter uma disposição mental de estar com o espírito ligado em Deus. E não é isso que eu estou falando, eu estou falando daquele momento que você se separa para falar com Deus, conversar com Deus, ler a Bíblia Sagrada, ouvir um louvor, enfim, a forma como você já costuma. Mas eu não recomendo, voltando aqui, eu não recomendo muito à noite porque você já está cansado ou cansada. Eu já tive muitas experiências, né? Orar à noite, eu acabo dormindo, né? Porque geralmente você já está cansado, cansada de todo aquele trabalho durante o dia. E se você faz muitas coisas durante o dia, sua mente, ela já está cansada, não consegue coordenar os pensamentos. E se isso acontece com você também, coloca aqui embaixo, né? Mas isso acontece muito comigo, não funciona muito bem orar à noite, né? No final do dia, e há sempre uma predisposição a estar dormindo ali. Então, não é muito bom, né? E isso acontece assim muito comigo. Então, eu costumo normalmente orar pela manhã ou pela madrugada. E à tarde também é um bom horário para estar orando. Se você já levanta, já né, tem uma rotina, ou eu não sei, né, quais são as suas atividades, mas tem pessoas que oram à tarde. Alguns meses eu ouvi uma entrevista de uma pregadora, Camila Barros, e ela disse que ela ora à tarde. Eu achei assim muito interessante a observação. Ela disse que à tarde é o horário que ela se derrama com Deus e ali ela fica com Deus Todo-Poderoso, e eu achei assim muito interessante. E teve uma pessoa, e eu coloquei lá na minha caixa de perguntas, né, quando dá tempo. E teve pessoas que colocaram lá que ora quando dá tempo. E é algo assim que eu não recomendo muito, e é algo assim que não é bom, porque a oração ela deve ser sempre a primeira coisa a fazer e não a última coisa a fazer. Através da oração vem a iluminação dos pensamentos, você pensa de uma forma mais clara. Através da oração você começa a ter clareza nas tomadas de decisão. Através da oração você consegue ter a orientação, a sensibilidade do Espírito Santo ao longo daquele dia, nas decisões, nas escolhas que você for tomar. Eu entendo que quando uma coisa ela é importante, sobretudo de muita importância, é necessário separar um tempo para estar orando, colocando diante de Deus. Tem pessoas que me pedem oração. E a primeira pergunta que eu falo, né? A pessoa começa a falar dos problemas, do que aconteceu. E a primeira pergunta que eu faço para essa pessoa você orou antes? E aí a pessoa vira para mim espantada, né? Ou espantado, e diz: não, irmã Raquel, eu não orei antes. Então, sempre é muito bom estar orando antes de qualquer decisão. Antes de tudo, sair para ir à rua, quando estiver indo para a igreja, quando for ao banco para receber o pagamento, ou quando for fazer compras, orar por tudo, por tudo. Ué, irmã Raquel, até fazer compras, ir no shopping fazer compras, sim, sim.
De repente você vai gastar o dinheiro, vai comprar algo que lá você gosta, chega em casa você não gosta. Tudo é um investimento, né? Então, eu queria compartilhar isso com todos vocês. Que Deus abençoe. E se você tem um horário específico que você ora, coloca aqui embaixo que eu vou estar lendo o seu comentário, tá bom? Paz, Deus abençoe.